Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 18 de março. Eu sou Patrick e toco a conversa junto com você. Bom, em uma semana cheia de novidades, falamos sobre o rumo que vai tomando a tática da maioria do PT para as eleições de 2022, além de tratar também da filiação de Roberto Requião ao PT no Paraná e o anúncio da filiação de Geraldo Alckmin ao PSB. Olavo Brandão, da Executiva Estadual do PT Rio de Janeiro, fala sobre o cenário eleitoral com o anúncio da candidatura de Felipe Santa Cruz como candidato de Eduardo Paes ao governo do estado. E a companheira Elisa, militante da JPT de Minas Gerais, fala sobre as disputas em torno do Conselho Estadual de Juventude de Minas e os ataques do governo Zema. E pessoal, começamos a edição de hoje do podcast falando sobre os rumos que vai tomando em alguns lugares do país a tática de não fortalecer o PT sob a alegação de que isso seria necessário para fortalecer o PT. Ou melhor, a candidatura de Lula. Vamos lá. Um dos casos, como a gente já comentou aqui no podcast, é o da Bahia. Lá, depois de anos de uma relação com partidos de centro-direita, como o PP, que por parte de alguns dirigentes significava uma tática de ampliação supostamente necessária para se obter vitórias eleitorais e conseguir governar, o senador Jacques Wagner e o governador Rui Costa quase entregaram voluntariamente o governo do estado para o vice-governador João Leão, do PP, e quase abriam mão de disputar o governo do estado, entregando a candidatura para o PSD do senador Otto Alencar. Tudo foi muito ruim e desastroso. No entanto, o desastre anunciado não se consumou no ritmo que estava sendo tomado, e o PT terá sim uma candidatura ao governo do estado, ao menos a preço de hoje. No entanto, gente, merece destaque aqui o fato de que o PT baiano teve pouca ou quase nenhuma atuação nessas decisões, que foram tomadas principalmente no gabinete do governador e do senador. E esse método de retirar cada vez mais das instâncias do partido as decisões sobre seus rumos e de tratar entre parlamentares e gabinetes de governo tem se tornado cada vez mais frequente. E não só nos estados, mas também nacionalmente. Basta lembrar que a última vez que o Diretório Nacional do PT se reuniu foi em dezembro de 2021. A gente está no dia 18 de março de 2022. E hoje foi quase, mas foi por muito pouco que nós não tivemos a primeira reunião de 2022. Ela foi adiada. Caso o novo adiamento não venha a se dar, essa reunião vai ocorrer na próxima semana, dia 24. Vai ser assunto de um dos podcasts da próxima semana. Bom, mesmo sem reunião do diretório e com a Executiva Nacional tendo começado a se reunir apenas em fevereiro desse ano, sem ter tido absolutamente nenhum informe sobre as tratativas acerca da Constituição da Federação com o PSB, por exemplo, que vinham se dando desde dezembro, em vários estados, como é o caso da Bahia, decisões têm sido tomadas, encaminhadas, anunciadas. E muitas vezes são decisões bem ruins para o PT. Outro exemplo é o Rio Grande do Norte, onde a governadora Fátima Bezerra e a maioria da direção estadual do partido caminha para entregar a vaga que hoje o PT ocupa no Senado Federal para aquele que foi o adversário do PT nas eleições estaduais de 2018. É o senhor Carlos Eduardo Alves, atualmente no PDT e um dos representantes de uma das oligarquias do estado que o PT tinha sido fundamental para derrotar. A movimentação, segundo os defensores do Carlos Eduardo na chapa, era para liquidar com as possibilidades da oposição montar um palanque forte. No entanto, parece que não é bem isso que está ocorrendo. A oposição no estado pode montar um palanque competitivo
inclusive com figuras da direita que hoje são base do governo na Assembleia Legislativa, e, bom, por tabela, vão conseguir tirar o PT de qualquer possibilidade de eleger um senador do partido. Bom, mas cenário pior que este foi o construído pela maioria PT em Pernambuco. Aqui, de onde eu falo, o diretório aprovou uma resolução em dezembro do ano passado, indicando a candidatura do senador Humberto Costa ao governo do estado. Mas, atenção, não como uma candidatura do PT, e sim como uma candidatura da chamada Frente Popular, capitaneada pelo PSB. Convenhamos que isso é no mínimo curioso, não? Principalmente quando as pesquisas colocam Humberto ou a deputada federal Marília Reis em primeiro lugar nas intenções de voto. Acontece que o PSB pisou em cima dessa oferta do PT e lançou o seu candidato. E sem sequer informar a direção estadual do partido, o senador Humberto Costa pegou um avião, viajou para São Paulo e anunciou pelas suas redes sociais que ele tinha comunicado a Lula que estava retirando sua candidatura como um gesto dele para o PSB em nome da unidade e da aliança. Bom, assim, o PT, mesmo liderando as pesquisas, ficou sem candidato ao governo de Pernambuco e agora tenta conseguir a indicação da vaga ao Senado. No entanto, mesmo com a deputada Marília Reis liderando inclusive as pesquisas para o Senado, a executiva estadual do partido decidiu que vai realizar uma votação entre aqueles que desejam ser os candidatos do partido ao Senado. E nessa votação, caso venha a ocorrer, é a maioria que atualmente tem o senador Humberto Costa, que controla cerca de 70% das instâncias, que deve se impor. Uma maioria que é contrária à indicação da deputada Marília Reis, uma vez que é o mesmo setor que foi contra o PT ter candidatura própria ao governo em 2018. E bom, gente, se é possível ter um cenário ainda mais estranho, para dizer o mínimo, para o PT, nós temos o Ceará. Lá, a preços de hoje, se constitui uma chapa em que o PT abre mão da disputa ao governo do estado, mesmo governando, para indicar o atual governador Camilo Santana ao Senado e, creiam, apoiar uma possível candidatura do PDT de Ciro Gomes ao governo do estado. Sem esquecer, evidentemente, da Paraíba, onde uma parte do partido aceitou de volta o ex-governador Ricardo Coutinho e constrói uma chapa em que ele concorre ao Senado, tendo como candidato ao governo o atual senador veneziano Vital do Rego, do MDB. Bom, eu falei aqui somente de alguns estados do Nordeste, teria que falar de outros, mas destaquei o Nordeste porque é a região do país que comumente se afirma ser o nosso cinturão, o local onde a gente vai ter uma baita votação e vai vencer ou ser o diferencial. Percebam que essas movimentações não dão conta de garantir ao nosso partido um resultado expressivo nas eleições de 2022. E o que está orientando algumas decisões não é o fortalecimento do PT. Existe uma contradição brutal, porque aqueles que dizem que é preciso ampliar as alianças para garantir a ampliação da votação de Lula querem fazer isso em detrimento do PT. E em alguns lugares, fazendo alianças e construindo apoios com gente que é adversário do PT. E bom, isso certamente não vai ter um dos melhores desfechos. É por isso que é fundamental que nós façamos a defesa de que as instâncias do partido têm que ser consultadas, têm que funcionar inicialmente. E que a base do petismo tem que ser um agente presente e participativo em todas essas decisões. Nesse momento, inclusive, onde se dão discussões importantes como a constituição de federações partidárias, o debate em torno da indicação do vice, nada disso pode se dar ou pode ser decidido por meia dúzia de pessoas. Isso não pode acontecer num partido como o PT. É imprescindível a presença da militância, da base do partido e que as instâncias sejam respeitadas. Para isso, elas precisam funcionar.
E, gente, falando agora de uma outra questão, também ligada ao debate das eleições, é que essa semana, em particular o dia de hoje, foi marcado por uma série de acontecimentos. Essa semana, lembrando que estamos no período de janela partidária, onde parlamentares podem trocar de partido sem perder os seus mandatos, está acontecendo muita coisa. A gente teve trocas aí, como por exemplo a saída da Isa Penha em São Paulo, do PSOL, para o PCdoB. Mas, ao que nos interessa, está acontecendo uma migração significativa em vários estados de deputados de direita para o PV, tendo em vista a possibilidade de federação deste partido com o PT. Bom, é muito importante que a gente fique atento a esse movimento, porque existe um risco imenso, um risco que é de a disputa proporcional das eleições de 2022, caso se efetive uma federação entre PT, PCdoB e PV, além da não descartada hipótese de federação com o PSB, é de prejuízos imensos para o PT. A federação tem que ser discutida amplamente com o conjunto do partido, porque movimentações como essa vão ter implicações imensas, não só do ponto de vista eleitoral, mas inclusive do funcionamento da federação, porque ela existe por 4 anos e as suas direções e instâncias vão ser intimamente ligadas ao tamanho das bancadas e etc. Por isso, muita atenção nesse debate. A janela continua aberta até o final desse mês e, portanto, muita coisa pode acontecer. Bom, gente, não podemos concluir esse comentário inicial sem falar sobre o anúncio de que o picolé de chuchu virou socialista. Geraldo Alckmin, o tucano do PSDB, recém-saído do seu ninho, anunciou nas suas redes sociais que agora se filiará ao PSB. Na sua conta de Twitter, Alckmin disse, abre aspas, o tempo da mudança chegou. Depois de conversar muito e ouvir muito, eu decidi caminhar com o Partido Socialista Brasileiro, PSB. O momento exige grandeza política, espírito político e união. A política precisa enxergar as pessoas, não vamos deixar ninguém para trás. Nosso trabalho é para ajudar a construir um país mais justo e pronto para o enfrentamento dos desafios estão postos e está só começando. Fecha aspas. Esse Twitter, publicado com uma foto do Alckmin e a frase de Eduardo Campos, não vamos desistir do Brasil. E Geraldo Alckmin é PSB. Bom, a ida de Alckmin para o PSB está conectada com o que a gente já veio tratando aqui no podcast em algumas edições, que é a hipótese dele ser indicado como candidato a vice na chapa presidencial de Lula. Bom, mesmo com Alckmin indo para o PSB, na nossa opinião, isso não muda absolutamente nada. Muito antes, pelo contrário. O PSB deu para trás na federação que o PSB tinha proposto. E mais de uma vez, o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, afirmou que a possibilidade de ter Alckmin no PSB e como vice de Lula não tinha nada que ver com as tratativas feitas entre o PSB e o PT. E bom, Alckmin não deixa de ser Alckmin, não deixa, portanto, de ser um risco político e um risco pessoal ao companheiro Lula. Além de representar tudo aquilo que a gente tem que combater e derrotar nessas eleições. Além de ser um freio de mão imenso para o programa que nós temos que apresentar nestas eleições. Que Alckmin e o PSB se virem e que nós continuemos fazendo a disputa política, organizando os comitês populares de luta, discutindo o nosso programa para as eleições, para desfazer tudo aquilo que o Alckmin ajudou a fazer, pelo menos desde o golpe de 2016. E dito isso, a gente vai escutar agora o companheiro Olavo Brandão, da Executiva Estadual do PT do Rio de Janeiro, porque essa semana também tivemos o anúncio de que Felipe Santa Cruz será candidato ao governo do estado e o candidato apoiado pelo Eduardo Paes. Olavo, o que você conta pra gente?
Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha, conduzido pelo nosso companheiro Patrick Araújo. Aqui quem fala é Olavo, da Executiva Estadual do PT do Rio de Janeiro e da Direção Estadual da Articulação de Esquerda e do Coletivo Agrário Nacional. O cenário eleitoral aqui no estado do Rio de Janeiro vai se consolidando e aparentemente sem surpresas. Aqui, como todos os estados, obviamente, tem uma influência do mapa e do cenário nacional, ou seja, nós temos um campo ou um movimento em torno do Lula, que no caso do Rio de Janeiro tem o PT de um lado, mas tem a figura do Marcelo Freixo no PSB do outro. Você tem a candidatura do Ciro Gomes, que no Rio de Janeiro é a candidatura do Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói, mas Rodrigo Neves propõe ao PT, apoia o nome dele e ele ser o candidato do palanque duplo Ciro Gomes e Lula, o que obviamente o PT não aceita. E nós temos do lado da direita e ultradireita praticamente a candidatura de Cláudio Castro, que é a reeleição para governador. E temos a figura aí do Eduardo Paes, que merece, digamos, mais detalhamento. Eu já abordei em podcasts anteriores, em artigos, de que o cenário que sempre trabalhou, sempre teve na perspectiva de Eduardo Paes, era no primeiro turno não se comprometer e não ter posição na polarização Lula-Bolsonaro. O Eduardo Paes expressa publicamente ser distante do Bolsonaro, mas busca, na verdade, sempre teve afinidade e identidade, que é a ideia de uma terceira via. Num primeiro momento com o PSDB, vide que Rodrigo Maia e Dória são muito íntimos e têm muita relação política com o Eduardo Paes e vice-versa, digamos assim. E agora a novidade do Eduardo Paes é a candidatura do Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que está saindo do PSDB para o PSD. Aliás, é importante dizer que, apesar da afinidade do Eduardo Paes com o Dória de São Paulo, ele já tinha um tempo falando no Rodrigo Pacheco, do PSDB, porque era o nome que o Kassab apresentava como pré-candidato. Essa movimentação do Eduardo Paes, primeiro com Rodrigo Pacheco e agora com o Eduardo Leite, não tem nada a ver com o compromisso partidário do Eduardo Paes com sua nova casa, depois de muitas e muitas casas, que é o PSD do Kassab. Tem mais a ver justamente com esse posicionamento de ficar no primeiro turno no debate nacional, de um lado equidistante, tanto de Bolsonaro quanto de Lula e à esquerda, e ao mesmo tempo ir construindo aqui os seus interesses eleitorais específicos, que no caso do Rio de Janeiro, ele está visando as eleições de 2026. No último podcast que eu abordei, eu falei disso, em que o Eduardo Paes tem como foco ser candidato a governador em 2026 e interessa a ele concorrer contra alguém que não possa ser candidato à reeleição. Nesse caso, no Rio de Janeiro, a única candidatura com esse perfil seria a reeleição do Cláudio Castro, que obviamente não poderia concorrer em 2026. Mas nem Freixo, nem Rodrigo Neves, nem André Siciliano, nem o próprio Felipe Santa Cruz, que ele diz que é o candidato dele, se encaixam nesse perfil de não poder concorrer à reeleição e logo atrapalhar sua ambição de ser eleito governador do estado de Janeiro em 2026. Não me surpreenderá, no final das contas, o Eduardo Paes construir até um apoio oficial com o Cláudio Castro. Talvez propondo e colocando o Felipe Santa Cruz para o Senado, acho mais difícil, mas o Felipe Santa Cruz concorrendo na chapa de federal, quem sabe até estadual, e se tornando um novo, digamos, uma nova figura da política estadual, Felipe Santa Cruz, com o apoio do Eduardo Paes. Então não me surpreenderá um possível, no final das contas, apoio do Eduardo Paes, formal oficial, ao Cláudio Castro. Mas pode ser também que ele mantenha a candidatura do Felipe Santa Cruz para dividir supostamente o que todo mundo seria um campo progressista e ajudar indiretamente a reeleição do Cláudio Castro também. O mais interessante do Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro é que ele se mostra um grande estrategista e digamos, um grande ator, né, no sentido da encenação. Por quê? Ou um mágico, né? Porque lá atrás, no início do ano,
no ano passado, início desse ano não, no ano passado, ele fez Marcelo Freixo acreditar que poderia ter o apoio do Eduardo Paes. Chegou um período que o Marcelo Freixo chegou a acreditar nisso. Mas no final do ano, ele fez esse movimento no André Siciliano. André Siciliano começou a acreditar que podia ter o apoio do Eduardo Paes a governador. E com isso convenceu o Lula e o PT de que ele era o melhor palanque para o Lula no Rio de Janeiro. E mais recentemente, após o Lula declarar pela segunda vez o apoio ao Marcelo Freixo no Rio de Janeiro, ele fez um grande teatro com o Rodrigo Neves, fez reunião, ele, Rodrigo Neves, Felipe Santa Cruz, Ciro Gomes, dizendo que teria um acordo do PSD com o PDT, quem tivesse melhor nas pesquisas seria o candidato. Isso já foi por terra. Eduardo Paes já se movimenta defendendo o Felipe Santa Cruz, dizendo que Felipe Santa Cruz é o candidato, nada de declaração do Rodrigo Neves, que tem pontuado melhor que o Felipe Santa Cruz nas pesquisas, mas ele já abandonou o teatro que ele fez há um mês e meio atrás, mais como resposta ao apoio do Lula ao Freixo do que qualquer outra coisa. Então, esse é o movimento que o Eduardo fez, que é o prefeito da capital, então tem um peso. A novidade, né, quem nos ouve o podcast na sexta-feira, dia 18 de março ou depois, é que na última quinta-feira, dia 17 de março, uma suposta novidade é que Antony Garotinho, do União Brasil, lançou sua candidatura a governador. A minha avaliação é que não é para valer. Minha avaliação é que o Garotinho tem uma disputa local em Campos com outro grande aliado e apoiador do Cláudio Castro, que se chama Rodrigo Bacelar, e junto com isso está querendo algum tipo de compromisso nessa disputa dele com Bacelar ou querendo alguma outra coisa que, por enquanto, não está sendo dada, não está sendo apresentada, não está sendo negociada. Então, eu não acredito que o Garotinho mantenha a candidatura dele a governador até o final. O tempo vai dizer, mas caso ele mantenha, dá uma nova mexida aqui no tabuleiro, temos que ver o que inclusive, sairá das pesquisas. Acho que esse é um pouco aí do cenário atual, mas que eu não vejo grandes mudanças daqui até as convenções e as próprias eleições em outubro. Mas como política é muito dinâmica, vamos estar acompanhando, pessoal. Forte abraço, abraço a Patrick, a todos os ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Valeu, companheiro. Obrigado. E vamos ouvir agora a companheira Liz, lá de Minas Gerais. A Liz está acompanhando um importante processo que está acontecendo dentro do Conselho Estadual de Juventude, uma vez que o governador Zema tem atacado intensamente a juventude mineira e desmontado as políticas públicas de juventude e também atacado o Conselho, algo que tem acontecido também em diversos outros estados do país. Por esse assunto, a companheira Liz fala pra gente. Olá, para quem ouve o podcast Em Tempo de Guerra, Esperança Vermelha. Eu sou Elisa, de Minas Gerais, acompanho a JPT e a Juventude da Articulação de Esquerda e sou conselheira do Conselho Estadual da Juventude, aqui em Minas Gerais. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Para quem não está familiarizado ainda com os conselhos, o Conselho Estadual da Juventude de Minas Gerais é um órgão colegiado de caráter deliberativo, consultivo e propositivo, que é subordinado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, a SEDES. Isso daí já é um ponto, assim, né, para a gente trazer sobre a questão do governo Zema aqui em Minas Gerais. Porque desde que ele entrou, né, a gente ficou aí um ano sem secretário da juventude, porque a gente tinha uma secretaria de juventude, e a gente ficou um ano sem secretário, e depois essa secretaria foi destituída, e o conselho foi aí cada vez perdendo espaço de atuação. Desde que o governo Zema entrou, então foi muito difícil que o conselho realmente funcionasse, assim como as próprias políticas públicas, né? Muitos deles quiseram acabar, como o programa Fica Vivo, também não deixaram ir para frente, né, outras políticas públicas que o conselho já estava discutindo, né, e já estava ali propondo. Mas esse ano de 2022 aconteceu algo muito grave, assim, mais grave ainda do que o que vinha acontecendo, né, desse movimento do governo Zema, que assim é um reflexo do governo Bolsonaro, de esvaziar os conselhos, né? Eles não têm interesse que os conselhos realmente sejam de participação popular. No dia 21 de janeiro de 2022, através do decreto número 48.354, o governador Romeu Zema modificou o processo eleitoral do Conselho Estadual da Juventude, previsto no capítulo 13 da Lei número 22.414 de 2016,
que é o que rege o Conselho Estadual da Juventude. Porém, nesse decreto que o Zema publicou, sem consultar, né, os conselheiros da sociedade civil, sem consultar o Sejuv como um todo, ele modificou o processo que antes garantia ampla participação popular para um processo de seleção através de uma banca constituída por membros do próprio governo e sem participação, né, dos movimentos sociais para escolher, né, quais são os movimentos que vão ocupar aquelas cadeiras, o que é comum em vários conselhos. Nesse decreto, o Zema também retirou as cadeiras representativas da juventude negra, partidária, LGBTQIA+, quilombola, mulheres, comunidades tradicionais, pessoas com deficiência, da causa do migrante, refugiário e apátrida, e enfrentamento do tráfico de pessoas e erradicação do trabalho escravo, entre outras. Ele, além de retirar essas cadeiras, modificou os nomes de algumas cadeiras, permitindo aí uma maior flexibilização quanto às entidades que vão poder compor esses espaços. E isso é muito preocupante, porque a gente sabe que abre brecha para entidades que não contribuem realmente com a juventude. E como era de se esperar dele, ele também adicionou uma cadeira para uma representação empresarial e para a juventude empreendedora, né, que é uma falácia que eles inventaram. Uma falácia no sentido de que a juventude empreendedora, no discurso do governo Zema, é a juventude que aceita viver de subemprego, porque não tem outras opções, porque não tem política pública para abrigar essa juventude. Esse decreto não é uma simples movimentação técnica do governo, né? É claramente uma movimentação política. E representa, né, a vontade deles de que os conselhos não existam ou simplesmente não funcionem. No ano de 2021, a gente ficou 2 a 3 meses sem ter reuniões, né? E cobrando diariamente a C10, nós da sociedade civil, cobrando ter reuniões, porque a gente tinha muita pauta para discutir. Os anos da pandemia foram muito difíceis para o conselho, porque muitos conselheiros não tinham amplo acesso à internet, isso não foi disponibilizado. E é aquelas reuniões que não iam muito para frente, né? Tanto por parte da secretaria não disponibilizar um mínimo de apoio para os conselheiros participarem, como fazia antes, quando era presencial, né, disponibilizando passagens de ônibus, quanto pela própria secretaria sempre estar agarrando as coisas e daí sempre ia para uma revisão técnica e voltava 4, 5 meses depois para uma discussão, enfim, aquele processo de enrolação mesmo das entidades. Quando o decreto foi publicado, nós da sociedade civil, né, todos os conselheiros ali de várias entidades que compõem o Conselho Estadual da Juventude, entramos no Ministério Público com uma ação, né, aí com a ajuda de muitos deputados estaduais da bancada do PT daqui de Minas Gerais, mas mesmo assim a C10 continuou agindo, né, até porque esses processos são bem burocráticos e demorados. E ela lançou um edital de convocação e lançou a banca de seleção, né, só com os nomes do governo, e assim, selecionando aqueles nomes que sempre foram os que foram menos abertos a diálogo com a sociedade civil. E atropelando, inclusive, a comissão eleitoral que havia sido publicado anteriormente. Esse edital apresentou vários problemas. Primeiro que ele tinha um prazo muito curto e terminava no dia do carnaval, né? Na segunda-feira de carnaval, dia 28 de fevereiro. Muitas entidades não conseguiram se inscrever, não apenas pelo prazo, que era muito corrido, mas também por algumas exigências, né, como a comprovação de CNPJ das entidades, o que a gente sabe que muitas entidades não conseguem ter por uma questão financeira mesmo e burocrática, né? Às vezes você não tem acesso a um espaço de finanças, a um advogado que possa auxiliar no processo, e isso fica um pouco impossível para algumas entidades. Além dessa comprovação, a gente deve enviar a clássica comprovação de atuação, que é o que realmente mostra que uma entidade está ativa, né? E vários documentos, e a secretaria assim, não fez o mínimo de publicar o formulário de inscrição em um documento de Word editável aberto no seu site, apesar disso estar constando no edital. Também há um ponto muito preocupante no edital, onde diz que se não as cadeiras não forem
preenchidas, a própria secretaria pode indicar um titular para a ocupação desses espaços, o que abre brecha tanto para o governo colocar pessoas que não vão representar a sociedade civil e novamente preencher com alguém do governo que não vai levar a secretaria para frente, como eles têm feito nesses últimos anos. Em conversa com as entidades civis, depois de o edital ter sido prorrogado, a gente entrou em um consenso de que é importante a gente participar do edital para não abrir brecha de argumentação de que não há um interesse por parte das entidades de participarem, ainda que a gente questione o edital e a gente queira que ele seja, né, destituído de sua legalidade, tendo em vista que ele segue o decreto número 48.354, que consideramos totalmente irregular, porque ele atropela vários debates que foram feitos em assembleias, ou seja, inclusive em setembro a gente debateu um novo regimento interno e ele não foi publicado, ao invés dele foi publicado este que está no decreto, que desvirtua muitos debates que foram feitos pelo Sejuv de Minas Gerais e também regras que estão tanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, enfim, várias outras questões. Repassando esse âmbito geral dessa luta aqui em Minas Gerais, a gente faz esse apelo, né, tanto para que as pessoas fiquem cientes do que está acontecendo e fiquem de olhos nos seus conselhos, para que também não aconteça aí, né, não foi uma falta de atenção nossa, né, foi literalmente um tratoraço, uma canetada do Zema, que está nos trazendo aí muita dor de cabeça, governo que não trouxe políticas públicas para a juventude. A nossa juventude está morrendo, a gente sabe disso, e sem as políticas públicas vai ser cada vez pior. Então, a gente precisa estar ocupando os conselhos, tanto os municipais, estaduais e os conselhos nacionais, para que a gente tente trazer de volta as políticas públicas funcionando, as políticas públicas que o PT construiu e colocou em prática. A gente precisa trazê-las de volta e também propor mais políticas públicas para a juventude precisa delas. Então, nós da Juventude do PT de Minas Gerais lançamos essa campanha Zema tira a mão do nosso conselho. Defender o Sejuv é defender a vida das nossas juventudes. Muito obrigada, Patrick, e a todos que ouviram o podcast, e é isso. Valeu, companheira, muito obrigado. E pessoal, a gente encerra a edição de hoje do podcast lembrando de uma importante efeméride, o aniversário da Comuna de Paris. E aproveitamos aqui para indicar aos nossos ouvintes que procurem o curso da Escola Latino-Americana de História Política, que foi feito no ano de 2021, sobre os 150 anos da Comuna de Paris. Vale muitíssimo a pena e não percam a oportunidade que a data nos remete. E bom, encerramos aqui a edição de hoje. Saudações petistas, fora Bolsonaro, Lula presidente e viva a luta das trabalhadoras e dos trabalhadores.